preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na escola Idalina Canova de Barros. E a proposta é termos um bate-papo aqui com os professores. Essa escola, né, que está inserida aqui na região da Nova Lençóis, das Nações, do Júlio Ferrari, eles se proporam a pensar o protagonismo juvenil. E como você fomentar isso, formar jovens multiplicadores. E aí nós começamos a debater esse tema, né, com os professores Danilo e a professora Giovana. E agora nós vamos pensar aqui, né, numa conversa mesmo, bem informal, para tentar entender qual é a força do protagonismo juvenil no processo de transformação social e como um mecanismo, um laboratório mesmo para fomentar as habilidades e competências que os nossos alunos eles desenvolvem. E aí, professores, como que foi o momento de pesquisa, desenvolver o trabalho mesmo? Trabalhar com esse tema foi interessante, a gente se aproximar mais dos nossos jovens, dos nossos alunos e entender como que eles agem dentro da sala de aula, dentro das suas casas e com os amigos. Foi um tema bem interessante esse para a gente trabalhar com eles. E professores, vocês tiveram alguma ideia, né? Surgiu algum questionamento assim durante o desenvolvimento do trabalho? Sim. Qual pergunta assim vocês têm assim para a gente poder refletir? A adolescência é uma fase de intensas transformações na vida do sujeito. Nela emergem muitas tribulações, devido à passagem de um período, até então aparentemente calmo, para uma nova etapa turbulenta composta com muitas transformações, tanto física quanto emocionais na vida das pessoas. É um período de transição no qual é comum encontrar-se muitos conflitos, advindos da formação da identidade. Essas transformações influenciam na identidade dos adolescentes? Professores, esse questionamento, sempre a gente fica em dúvida, né? Porque a gente olha, é um período de tribulação, ele está com frescura, é graça e tudo isso. E a gente não sabe muito bem tratar, porque esquecemos de algumas linhas pedagógicas que falam sobre esse processo psicológico do desenvolvimento infantil. E aí no dia a dia, quando a gente olha uma criança toda perturbada, criando conflitos ali dentro da sala de aula, a gente acaba ignorando e querendo excluir ela do meio. E esquecemos que essa fase de transição da infância para a adolescência é uma fase muito peculiar do desenvolvimento humano. Por quê? Porque a criança, ela não é mais aquele bebezinho que era cuidado por todos, e agora ela está começando a entrar numa fase que daqui a uns anos será a fase adulta. Então esse período de latência é de fato um período muito conturbado para a adolescência, porque eles não têm todas as condições, todas as habilidades, todo o repertório cultural para poder tomar as suas próprias decisões, para exercer pessoalmente os atos da vida civil em sociedade. Então, eles estão vulneráveis. E por eles não ter condições, habilidades e competência, esse jovem, ele vai experimentar, ele vai buscar formas para resolver o seu problema. Mas por ser limitado, vai trazer complicações. Ponto. Porém, nós também temos que lembrar que essa ameaça, essa incerteza de muitas coisas, também é um momento de um potencial criativo do adolescente maior. É a fase onde as pessoas são muito mais criativas do que qualquer outra fase da vida. E nós, professores, precisamos explorar esse momento, porque o aluno é criativo. E como aproveitar esse direito da liberdade dele, aonde ele vai buscar as coisas, experimentar, para criar as situações e resolver os seus processos de relacionamento de vida. Não exploramos, porque não fazemos a gestão acreditando na criança e no aluno como sujeito.
porque estamos mais preocupados com o conteúdo a ser passado do que de fato desenvolver habilidades e criar um momento onde nós possamos fomentar para que esse aluno possa exercitar, e aí o exercício que nós aplicamos ganha muito mais sentido, exercitar todas as habilidades e competências que nós trabalhamos durante a semana. Então, professores, quando nós falamos toda essa tribulação da transição da fase da vida compromete e influenciam a sua identidade? Sim. Por quê? Porque os alunos, eles querem serem aceitos, mas aquele grupo também, eles não são acolhedores. No momento que você sai do grupo da família e vem para a escola, é um grupo totalmente diferente. E isso vai fazer com que aqueles alunos, eles adotem comportamentos totalmente diferentes daqueles comportamentos ensinados pelos pais, comportamentos e hábitos totalmente diferentes daqueles ensinados pela escola infantil. Então, eles estão vulneráveis. E essas tribulações, se não for conduzidas e gestada pela equipe pedagógica, pelos professores, vai influenciar e reforçar comportamentos negativos, prejudicando todo o desenvolvimento desse nosso aluno que, como a gente está cansado de ouvir, nossa, mas esse aluno é tão bom, era tão bom, o que aconteceu? A transformação própria da vida. E nós precisamos respeitar isso para poder intervir e desenvolver um trabalho. E quando nós entendemos o potencial criativo do jovem e respeitamos esse processo do aluno, quando nós olhamos e observamos eles vivendo em grupo, nós teremos habilidade muito maior para poder colaborar com o desenvolvimento saudável de grupos construtivos. Porque é fato, eles estão dentro de sala de aula, estão com o grupo. Vão para o intervalo, estão em grupo. Como que nós podemos intervir a partir dessa ótica? O olhar e o potencial criativo do jovem, para que isso possa influenciar positivamente na sua identidade que está em transformação. Bom, e professor Danilo, o senhor pensou alguma coisa durante o desenvolvimento desse trabalho? Surgiu algum questionamento? O que o senhor nos trouxe para pensar aqui e poder refletir? Então, ao longo do trabalho, a gente pensou assim, em alguns questionamentos junto com o nosso grupo de alunos. E nós pensamos assim que a adolescência ela é uma fase, um período marcado por conflitos entre na transição da vida desses adolescentes. E ele é um período de consolidação de identidade. E por ser uma fase que muitos problemas relacionados à autoestima e à autoimagem deles, nós queremos assim, dicas ou formas de saber quais seriam as consequências emocionais que os rótulos podem acarretar na construção da identidade e a autoimagem dos nossos adolescentes. Bom, professor, quando nós olhamos esses rótulos que são colocados, quando a gente fala rótulos, a gente pode falar do bullying, das piadinhas. Quando isso está acontecendo e nós, professores, não criamos mecanismo de coibir isso, vai gerar sofrimento ao aluno. Porque primeiro é a vergonha, depois é a exclusão. E esta constante exclusão e esse constante sofrimento vai gerar um transtorno emocional. Então, o que nós como professores que estamos trabalhando no processo de formação desses alunos, nós precisamos entender? Os grupos estão influenciando positivamente, de maneira construtiva, e negativamente, destruindo valores que até então eram essenciais para esses alunos. Porque esses alunos acreditavam nos valores do pai e da mãe. Esses alunos acreditavam nos valores que ele aprendeu lá na igreja, na catequese, na escolinha dominical. Eles aprendiam, eles valorizavam. Mas quando eles chegam num grupo diferente, no grupo escolar, aquele grupo que está na pracinha, eles vão ser oprimidos. Há uma pressão social para que eles neguem os seus valores, para que eles neguem tudo aquilo que a família lhe ensinou como certo. E quando isso começa a vir essa pressão,
e o adolescente não sabe como resolver, começa a gerar sofrimento. O que nós temos que fazer? Colaborar nesse processo, porque, lembrando a BNCC hoje, nós não falamos mais meramente em conteúdo. Hoje, o mercado, a economia e toda a sociedade, ela tem valorizado muito as competências socioemocionais. Como que essa criança ela pode ter uma empatia pelo outro? Como que esse aluno ele pode compreender, desenvolver habilidades do autoconhecimento? E tendo esse autoconhecimento, poder falar com o outro. Opa, peraí, eu não vou agir dessa forma, porque isso causa tristeza, isso causa sofrimento. Então, nós sabemos que os grupos, eles influenciam, e estamos vendo cada dia mais e mais grupos influenciando negativamente, e nós, professores, precisamos, no momento do planejamento nosso de aula, naquele momento onde nós estamos pensando qual é o objetivo dessa aula que eu vou dar amanhã, como que eu posso pensar na intervenção e favorecendo para que esse aluno, que é sujeito da aprendizagem, ele possa experimentar as habilidades que vocês vêm trabalhando durante toda a semana. Então, como fazer da escola esse momento onde os alunos estão num ambiente seguro, que eles podem experimentar, criar, sem ser censurado pelos professores. Eu acho que esse é o desafio mesmo. Essa é a dica que eu dou aos professores. É uma dica interessante essa do trabalho em grupo, de a gente estar trabalhando mais os alunos em grupo do que o modelo tradicional que a escola tem hoje, que é um aluno atrás do outro. Com o trabalho em grupos ou em duplas, isso vem favorecendo muito o desenvolvimento das habilidades, que hoje é o que a BNCC vem pedindo, mais o desenvolvimento da habilidade, e o conteúdo vem para complementar e casar junto com essa habilidade. Eu acho que é isso. Uhum. Porém, quanto às exigências sociais, o próprio adolescente, quanto parte de grupos de incentivo ao protagonismo juvenil, passa a não sentir crescimento e autorrealização por meio do grupo. O que essa situação pode acarretar no adolescente? Bom, vivemos em grupo. E quando esse adolescente ele não se sente mais parte desse grupo, pelo excesso de competitividade, porque os grupos, por natureza, eles são hierárquicos. O grupo ele tem a sua hierarquia, o grupo ele tem as suas regras, que são criados entre eles mesmos. E nós precisamos entender e respeitar essas regras criadas por eles mesmos. Mas quando nós começamos a pensar que um indivíduo ele começa a ser neutralizado porque ele não consegue desenvolver habilidades e porque está competitivo, isso acaba neutralizando. E todo aquele adolescente que tem uma potência, quantos alunos que nós observamos na classe, era um aluno nota 10, participativo, mas de repente, após uma atividade onde ele foi exposto e passou uma vergonha, aquele aluno, o potencial dele de desempenho começou a regredir. Já não consegue se esforçar para o desenvolvimento de uma atividade, já não começa a se empenhar para a realização de uma prova. E esse aluno, aos poucos, começa a uma decadência, até participar de outros grupos negativos. Então, quando nós começamos a observar que a regulação desse grupo começa a ser negativa, que eles não estão mais sendo produtivos, mas são simplesmente numa competição negativa, nós, professores, precisamos o quê? Encontrar mecanismo de conduzir, de corrigir essa rota. Porque a exclusão de um indivíduo, de um grupo, que inicialmente era um grupo positivo, imediatamente vai levar com que ele seja excluído, fique solitário, e como somos seres humanos e gregários, queremos nos ajuntar, iremos para nos reunir com outras pessoas. E essas pessoas que também foram excluídas. E a prática desses comportamentos vai fazer com que aquele aluno que tinha um potencial gigantesco, eu tenho falado,
nós temos visto os nossos alunos, crianças lindas, alunos saudáveis, com um potencial para ser o que quiser. De repente são abortados nesse projeto de vida. Por quê? Às vezes por falta de um estímulo, às vezes por causa de um bullying, às vezes de uma piadinha que foi excluído daquele grupo em potencial e o grupo construtivo. Então, essa pressão social dentro dos grupos, que a priori é construtivo, vai trazer um impacto muito grande a toda a classe. Porque o comportamento negativo de um indivíduo que foi excluído, eu tenho ido em algumas escolas, quem está acompanhando o vídeo vai ver, os alunos falam, nossa, o fulano de tal é inteligente, muito inteligente, mas ele também é bagunceiro. E é muito bagunceiro. E essa dubiedade, essa questão que é contraditória, ele é inteligente e ele é bagunceiro também, e ele precisa ser disciplinado, porque senão vai trazer problema. Se não for trabalhado e aproveitado essa potência, pode fazer com que a questão negativa sobressaia a positiva. E temos visto isso há décadas. Nossos alunos que passaram por nós, que tinham um potencial brilhante, hoje o projeto de vida dele talvez morto, está preso, ou é uma pessoa que está triste, não consegue se realizar na vida. Então, nós temos experiência e nós precisamos aproveitar isso para, de fato, investir no protagonismo dos nossos alunos. Porque é importante nós entendermos isso, né? Porque os professores, eles estão angustiados. E essa angústia do professor, ele precisa ser sanada, a gente precisa sentar no nosso planejamento, no momento que nós reunimos, qual é o sentido desse conteúdo? Por que eu estou trabalhando isso com aquela classe? Porque se não começarmos a vincular o planejamento ao sentido e às habilidades que estamos desenvolvendo no aluno, não é só um conteúdo que não foi passado, nós estaremos neutralizando toda a potência criativa dos nossos alunos. E sabemos disso, nós sabemos disso, que quase sempre o excesso de burocracia tem abortado todo o processo criativo da classe. E isso é um desafio que está posto a nós. Como pensar no aluno como sujeito do processo de aprendizagem e permitir que ele crie. Então, durante a sua resposta, você disse muito dos grupos, tanto o destrutivo quanto o construtivo. E nós observamos dentro das salas de aula, sejam nos alunos do ensino fundamental 1, do fundamental 2, que nós temos lideranças dentro das salas de aula, tanto o líder positivo quanto o líder negativo. E como é que a gente poderia transformar esse líder negativo em um adolescente multiplicador, que ele venha a somar junto com o nosso líder positivo para ajudar a melhorar ainda mais o conhecimento dos demais alunos? Nossa, Danilo, você me deixa até à vontade aqui nesse momento da conversa. Essa é a ideia. O líder negativo. Como nós, professores, podemos trabalhar com esse líder negativo? Acolhendo aquilo que o professor sabe acolher. Eu sei que às vezes a gente está chateado, a gente já está cansado com a carga de trabalho. Mas a partir do momento, professor, que você acolhe aquele aluno, acolhe com o olhar, acolhe com uma palavra, esse aluno ele vai criar vínculos e ele vai te ouvir. E vocês sabem que a palavra de vocês tem muito peso. Quando o professor fala, ele está discursando uma verdade. E nós, alunos, passivos ao conhecimento, ouvindo o professor, porque o professor é uma autoridade. O professor é uma autoridade. Ah, não sou não, Glauber. É. E quando você fala para aquele aluno, ele vai guardar aquilo como uma verdade. Pode ser que naquele momento ele, não é assim. Mas depois de alguns anos, depois de uma década, o aluno vai falar, eu deveria ter ouvido a minha professora. Vocês já ouviram isso? Então, Danilo, nós precisamos fazer uma leitura de todo esse processo do nosso trabalho até aqui. E nós sabemos que o nosso trabalho não tem sido vão. E quando nós acreditamos nisso, que nós sabemos que nós estamos formando
trabalhadores, homens públicos, pessoas que estão aí na sociedade de fato contribuindo. Então, pensar esse aluno que é um líder negativo e por ser líder nato, ele vai atrair outras pessoas. Quando nós começamos a investir nele com acolhida e com palavras firmes, sabe? Conduzindo, mostrando para ele, olha, é assim, é essa, mesmo que naquele momento ele pareça estar resistente às suas abordagens, com o tempo vai maturar e ele vai acatar aquilo como princípio e ele vai reproduzir. Inclusive, professor, esse projeto É Preciso Saber, nós pensamos exatamente nisso. Como nós podemos compartilhar ideias, e aqui nós pegamos um assunto que é drogas, mas podemos falar outros, como a questão da gravidez, como a questão dos transtornos emocionais que as crianças não sabem. Como que nós podemos falar com alguns alunos para que esses alunos tenham informações e possam conversar ali depois no intervalo, ali no pátio, depois no seu WhatsApp. Fomentar uma discussão. Então, eu acredito muito e nós temos observado, aliás, temos nos apavorado. Porque aquele ciclano, aquela menina está levando o menino para o mau caminho, está oferecendo droga. Ok, e o que o senhor está fazendo? Como que o senhor pode acolher? Porque há 2 anos atrás era simplesmente um menininho, mas agora ele está nessa fase de transição e para ser aceito, para fixar a sua identidade, ele só está querendo chamar a atenção. Ele só está querendo chamar a atenção. E ele vai se espelhar em quem está mais perto. Se o senhor, professor, se aproximar, ele vai grudar em você e você vai ser o referencial dele. E pessoas que nos ajudam a desenvolver são pessoas chatas. O senhor sempre será classificado como chato, mas será lembrado. Eu estou viajando ou vocês concordam com isso, professores? Concordamos. Tem alguma experiência, uma lembrança para compartilhar? De algum aluno que depois você falou, ele lembrou de mim. Ele é terrível, aquele aluno. Depois ele lembrou. Não, realmente é verdade. Aconteceu comigo em 2007, né? Eu tinha um aluno que ele tinha vários problemas familiares e assim, por eu ter que chamar muito a atenção dele, ficar muito atrás dele, ele chegou até a falar que quando o pai saísse da cadeia, o pai daria uma arma para ele e ele viria até a escola para me matar. E alguns anos depois, eu estava na frente da escola, eu escutei alguém me chamar, e eu olhei e era ele. E eu fui até ele, comecei a conversar, daí ele contou toda a história que tinha acontecido desde quando ele saiu da nossa escola, foi para outra. Tudo que tinha acontecido fazia poucos dias que ele tinha saído da Fundação Casa, né? Mas infelizmente ele voltou. Então assim, só que é um aluno que para mim é inesquecível e eu acredito que para ele eu também seja, porque ele tinha total confiança em mim, sabe? Quando vinha o conselho tutelar atrás dele, a polícia atrás dele, ele queria a professora junto. Então eu passei momentos ruins, mas assim, por um lado foi uma experiência que eu vejo assim, o quanto é bom a gente dar atenção para essas crianças e trazer elas até nós. Essa fala que a professora Giovana nos traz, né, é o que a resposta que o Danilo nos traz, que há uma angústia. Porque eu não vou ser leviano, eu sei o sofrimento que vocês têm quando ameaçado por um aluno. Quando o aluno fala e é bravo, nós sabemos e eu não quero menosprezar isso. Mas nós precisamos criar estratégias e nos adiantar para criar esse vínculo. Porque o teu acolhimento, o teu olhar para a criança, a tua fala e até mesmo na correção, ele vai captar, o humano captará isso como um sinal de afeto, de amor. E, de novo,
Professores, vocês se tornam inesquecíveis aos seus alunos. E a partir disso, nós precisamos trabalhar para desenvolver essas habilidades, para que eles possam desenvolver todo o seu potencial criativo. E esse protagonismo mesmo, como sermos apenas colaboradores do processo de desenvolvimento humano. Essa é a nossa vocação constitucional, colaborar para o desenvolvimento do educando. Glauber, nós sabemos a importância do protagonismo juvenil. Como nós podemos criar estratégias para o engajamento do pertencimento dessas crianças, desses adolescentes nesses grupos? Bom, professora, boa pergunta. Como nós vamos fazer isso? Como escola? É a escola. Esse é o papel da escola. Porque quando nós falamos a ideia da escola, a escola é que vai organizar as normas de convivência. Nós temos o Congresso, tudo, mas o início da sociedade, onde as pessoas começam a experimentar e praticar o exercício da cidadania, é na escola. Então, para isso, para desenvolver estratégia, primeira coisa, nós precisamos conhecer o aluno. Quando eu falo precisamos conhecer, na realidade nós precisamos retomar e valorizar as informações que nós temos sobre o aluno. Porque nós sabemos quem ele é. Mas será que nós estamos valorizando o aluno na condição que ele vem para a escola? Naquelas habilidades primitivas, naquelas habilidades ainda muito brutas do seu estado natural. Porque a partir do momento que nós entendemos o aluno na sua condição, nós vamos poder desenvolver a pedagogia. Então, professora, quando nós olhamos a ideia da escola, a escola, ela colabora no processo, quando a gente entende que o jovem ele é criativo e ele é sujeito, ele participa, professora, o aluno ele vai estar desenvolvendo as suas regras. E como a escola, como uma instituição que organiza processo, série, anos, processo de aprendizagem, ciclo, como nós podemos utilizar esses processos muito rígidos, mas para colaborar com a organização dessa sociedade. Porque cada ano é dinâmico. Eu tenho um novo aluno com uma nova cultura que vem para a escola. E essa nova cultura vai impor mudanças de regras. O que era uma regra para aquele grupo tão influente na escola no ano passado, já não é mais para esse. Então, nós, conhecedores de todo o processo pedagógico, precisamos o quê? Colaborar para que esses alunos construam regras que sejam favoráveis a toda a comunidade. Entende? Então, essa é a estratégia. E quando olhamos esses adolescentes no processo, estamos colaborando. Eu acho que olhar professores não mais como aquele que vai resolver e formar plenamente, não, mas como colaboradores do processo de aprendizagem. E aí o aluno ele vai ser parte do processo. E assim, na sua liberdade criativa, ele vai desenvolvendo a questão da autonomia. Então essa é a estratégia. Conhecer o aluno e a partir do conhecimento e o valor que você tem sobre aquele aluno, colaborar para que ele desenvolva a sua autonomia. E agora, professor Danilo, pensando nessa estratégia, né, a partir do valor do professor e ainda para a gente olhar a questão do protagonismo, o que mais o professor pensa assim, que a gente poderia colaborar mesmo com os demais professores? Então, hoje em dia a gente tem visto muito que o professor tem que atuar como um mediador. Ele tem que trabalhar em conjunto com o seu aluno e com os colegas. Nós falamos durante a nossa conversa de grupos construtivos, grupos destrutivos, dos nossos líderes positivos e negativos. E criamos esses grupos. E agora, como é que a gente trabalha na comunidade com o protagonismo juvenil? Como? Ousando, criando. Nos últimos anos, a escola municipal ela tem participado de projetos como o Desafio Faça Acontecer, o desafio de atividades e projetos com a comunidade. E essa escola, ela tem sido, está na vanguarda, nos ajudando a pensar sobre isso mesmo. Nós temos observado o sucesso que trazer o aluno para participar da organização da escola e o impacto
tem trazido ao desempenho escolar. Olha o Idalina, há anos atrás nós tivemos vários problemas de relacionamento, dano ao patrimônio público, violência ao professor. A partir do momento que a gestão fez e chamou os professores para participar e chamou os alunos para envolver, se formou uma comunidade. E o professor, sendo esse mediador mesmo, Danilo, ele começou a colaborar e mostrar para esses alunos quais são as ações positivas e o que era bom para a nossa comunidade. Então, como colaborar isso? O aluno ele quer criar. A escola é o espaço onde esse aluno ele tem liberdade para inovar, experimentar. Tenho falado que a escola é como se fosse um laboratório. Então, professores, como ousar e criar projetos que de fato sejam significativos para a aprendizagem? É claro que nós temos metodologia, temos o currículo para cumprir, mas como o professor ele pode fazer uma aula significativa, uma aula criativa, porque todo mundo gosta da escola. Estar em casa é chato, porque lá o espaço é pequeno, o número de indivíduos que eu posso me relacionar é menor. A escola não. A escola é um micro-universo. E todos gostam de vir aqui. Até o aluno cedo. Como explorar isso? Pegar essas pessoas, essas atividades, essa potência criativa e levar para resolver os problemas da comunidade. Cabe a nós conduzir o processo mesmo de formação de nossos cidadãos. E está dando certo. Nós temos experiências ótimas. A rede de educação municipal tem trabalhado, tem produzido muitas coisas. Agora a gente precisa continuar fazendo isso. Então, professores, e ainda para a gente finalizar isso mesmo, a Secretaria de Educação está propondo uma questão de fomento aos grêmios estudantil. O que vocês têm achado disso? Bom, eu acho que a ideia do Grêmio Estudantil ela é muito boa porque ela vem de encontro com o nosso projeto, que é facilitar o acesso ao aluno e que o aluno leve até o outro aluno as informações. E assim ele vai levando e construindo informações novas e fomentando a atividade dentro da escola e fora dela. Mesmo porque o Grêmio não atua só dentro da escola. Ele pode criar eventos dentro da comunidade escolar, atraindo os pais e os demais membros da família para a própria escola. Essa possibilidade do Grêmio Estudantil nas escolas vai nos possibilitar, professores, criar. Agora cabe a nós. O sistema de ensino, a secretaria, oportunizando isso, nos dá liberdade. E aí é o processo criativo. Eu sei que não estamos tanto mais na fase da adolescência, que é o potencial, o ápice criativo do jovem, mas ainda nós temos sonhos e nós precisamos sonhar, porque é isso que dá alegria mesmo de poder trabalhar. Se nós olharmos os problemas sociais, a questão econômica, ficaremos desmotivados, mas poder trabalhar e desenvolver o nosso trabalho é o que nos enche de alegria e nos dá motivação. Então, problemas tem, vamos criar, vamos encontrar uma solução para podermos evoluir. Obrigado, pessoal, pelo bate-papo e comenta aí, eu acho que se vocês quiserem tiver alguma dúvida, pensar, dar alguma dica sobre a questão de como fomentar o protagonismo na nossa cidade, nós estamos abertos. Comenta aí e dá o feedback do vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu. É preciso saber, é preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber.